O Preço de Ser Diferente, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 3, capítulo 9. Ainda assustada, Judite entrou em casa. Despediram-se de Alex da porta e entrou pensando no que o pai estaria fazendo. Estranhamente, a casa estava toda às escuras. Ela entrou na ponta dos pés e foi espiar o quarto dos pais. Nenhum dos dois estava dormindo, embora fingissem estar. Com cuidado, Judite encostou a porta e dirigiu-se ao seu quarto. Despiu-se e foi tomar um banho. Quando voltou, a mãe estava sentada em sua cama, olhos inchados de tanto chorar. Como está seu irmão? Foi logo perguntando aflita. Como a senhora queria que ele estivesse depois daquela surra? O que o médico disse? Ele vai ficar bom? Vai. O doutor disse que não é nada grave, mas Romero vai passar 2 noites no hospital. Noêmia juntou as mãos sobre a boca e cerrou os olhos, e Judite sabia que ela estava rezando. E papai? Indagou assim que a mãe abriu os olhos. Está dormindo, eu acho. Por que não impediu, mãe? Por que deixou que papai fizesse aquilo com Romero? O que eu poderia fazer? Seu pai me proibiu. E a senhora obedece, não é? A tudo que papai fala, a senhora diz amém. É sempre assim. Será que ao menos uma vez na vida não podia ter reagido? Não me acuse, Judite. Estou sofrendo muito. Não tanto quanto Romero. Imagine só o que ele deve estar pensando naquele hospital. A culpa não é minha. Seu pai é o chefe da família. Ah, e por isso ele pode fazer o que quiser, não é? Até nos matar se for de sua vontade. Não diga isso. Seu pai é um homem bom. Nota-se. Ele ficou transtornado. Romero tirou do sério. Por quê? O que foi que ele fez de tão horrível para provocar essa fúria de papai? Ele não lhe contou. Ele não estava em condições de me contar nada. Noêmia soltou doloroso suspiro e ciciou. Seu pai não vai gostar. Será que a senhora não pode esquecer papai um momento? Estamos falando de seu filho. Silas não quer que eu conte nada, principalmente a você. Mamãe, deixe de ser medrosa e submissa. O que papai vai fazer contra a senhora? Bater-lhe também? Deus me livre, que seu pai não é homem disso. Ele só bate nos filhos, não é mesmo? Você está sendo injusta, Judite. Seu pai nunca bateu em vocês. O que foi que ele fez com Romero, então? Com Romero foi diferente. Por quê? Porque ele provocou. Como que ele fez? Ele o quê, mamãe? Pelo amor de Deus, fale logo de uma vez. Noêmia não conseguiu mais segurar aquilo. Começou a chorar e contou tudinho a Judite, do mesmo jeito que Silas lhe havia contado. Judite sentiu imensa angústia. Não que se surpreendesse, no fundo já esperava por aquilo. Surpreendia-se com o preconceito e a incompreensão do pai, mas ainda com a passividade da mãe. E agora, mãe, o que vamos fazer? Vou rezar para que seu pai o aceite de volta. Talvez possa nos levar a um psiquiatra ou algo parecido. Romero está doente. A única doença de Romero é a surra que levou. Mas, minha filha, nenhum homem em sã consciência faz o que ele fez com outro homem. A senhora não sabe de nada mesmo, não é, mamãe? Romero é homossexual. Não diga isso, é feio. Feio é o preconceito. Ele é mesmo, e daí? O que podemos fazer? Foi a escolha dele, não foi? Seu pai jamais vai aceitar uma coisa dessas. Mas a senhora devia aceitar. É mulher, é mãe, devia ser mais sensível. Romero é meu filho, e eu seria capaz de aceitá-lo de volta, seja ele como for. Mas seu pai já disse que não quer. E a senhora vai aceitar isso? O que eu posso fazer, Judite? Brigar com ele? Impõe a sua vontade? Silas é o homem, é o chefe desta família. É ele quem paga as contas, quem põe comida dentro de casa. E a senhora é o quê? Sou empregada? Que eu saiba, a senhora trabalha tanto quanto ou mais que ele, cuidando de nós e da casa. Isso sem falar em suas costuras, que contribuem muito com o sustento da família. Mas não é direito, Judite. Não posso contrariar meu marido. Pois então convença-o. Convença-o a reconsiderar e aceitar Romero de volta. Antes que eu conseguisse isso, de que adiantaria? Seu pai nunca mais seria o mesmo com ele. Viveríamos no inferno. Mamãe, acho que a senhora ainda não entendeu a situação. Romero só tem 14 anos, não trabalha, não tem para onde ir. O que espera que ele faça da vida? Não sei, Judite, não sei. Por isso peço a Deus que o ajude.
Deus só não vai bastar. Precisamos dar uma força. Não blasfeme, minha filha, Deus pode mais que tudo. Não digo o contrário, mas acho que Deus não quer Ele mesmo resolver nossos problemas. Se fosse assim, tudo seria mais fácil. O que Ele quer é que façamos nossas escolhas e tomemos as atitudes certas. Como saber o que é certo ou errado? Seguindo o coração. Não, Judite, sinto muito. Meu coração de mãe está apertado com o futuro que vislumbro para Romero. Ele é meu filho e ninguém mais do que eu sofre por ele, mas ele também há de assumir seus erros. Mas que erros? Você não disse que ele é homossexual? Tem de assumir essa escolha também. Que é uma escolha, concordo com a senhora, mas não vejo onde está o erro em seguir seus instintos. Romero não está fazendo mal a ninguém, só a ele mesmo. Não concordo. Se ele está feliz, onde está o mal? Ele não pode estar feliz na situação em que se encontra. Tem razão. Ninguém pode ficar feliz numa cama de hospital todo arrebentado. Foi ele quem causou essa situação. Ah, quer dizer que a culpa é dele por ter apanhado. Se não fosse homossexual, seu pai não teria lhe dado essa surra. Isso não é justificativa. Ser homossexual não é crime nem pecado, mas é feio, é imoral. Em sua concepção, porque na minha não é nada demais, é apenas uma opção, um caminho como outro qualquer. Você tem ideias muito estranhas para uma mocinha de sua idade. É bom que seu pai não a ouça falar assim. Noêmia? Era a voz de Silas chamando do outro quarto. Venha dormir, já é tarde. Judite encarou a mãe com desapontamento. Não adiantava nada discutir com ela. Noêmia não se atrevia a contrariar o marido, ainda que isso significasse a perda dos filhos. Vá, mamãe, vá dormir. Não deixe papai esperando. Ele pode se aborrecer e colocá-la de castigo. Apesar de perceber a ironia nas palavras da filha, Noêmia não respondeu e voltou para seu quarto. Deitou-se ao lado de Silas, que não disse nada. Ele sabia que ela estivera conversando com Judite, vira quando se levantara. Deixara que ela fosse apenas para que ficasse mais calma. Podia compreender sua angústia de mãe, embora não permitisse que ela o contrariasse. Permitira que Judite lhe desse notícias de Romero e esperava que ela parasse de se preocupar com ele. Daquele dia em diante não tinham mais filho, apenas uma filha. No dia seguinte, logo cedo, Judite telefonou para Alex. Alô, Alex, tudo bem? Será que você pode me levar ao hospital agora de manhã? Quero ver como Romero está passando. Certo? Respondeu Alex sem muito ânimo. Passo aí dentro de meia hora. Alex também já sabia o que havia acontecido. Seus pais lhe contaram tudo. Embora não achasse certo bater em Romero, concordava que ele e Mozart haviam agido errado. Alex era totalmente contra qualquer espécie de homossexualismo, ainda mais em sua família. No carro, ele e Judite iam conversando. Creio que você já sabe o que houve, não sabe? Perguntou ela. Sei sim, meu pai me contou. E Mozart, como está? Está bem, aparentemente. Seus pais chegam hoje de Brasília para levá-lo. Vocês o mandaram embora? Não exatamente. Mas você há de convir que não foi nada agradável para papai saber que o sobrinho estava metido nessa sem-vergonhice. Por que fala desse jeito? Eles não estavam fazendo nada de mal. Como não? Enfiados num cineminha poeira, só para ficarem de esfregação. Como não é sem-vergonhice? O que você queria que eles fizessem? Que namorassem em praça pública ou na praia? Não acredito que você os esteja defendendo. Estou sim. Tudo bem que o lugar em que foram vistos não era lá muito bem frequentado. Pode ser sujo, nojento, de baixo nível. Mas foi a isso que eles tiveram de se sujeitar para fugir do preconceito. Eles queriam estar juntos, e o único lugar em que podiam fazer isso com liberdade, infelizmente, era num cinema suspeito como aquele. Mas não vejo nada demais no que eles fizeram. Eles são garotos saudáveis, bonitos, inteligentes, e deveriam estar atrás das meninas, onde já se viu 2 homens se beijando na boca. E muito me admira você, Judite, concordar com uma esquisitice dessas. Lamento se não penso como você, Alex, mas não vou mudar de opinião só porque você quer. Chegaram ao hospital e calaram-se. Ali naquele momento, Judite teve a certeza de que ela e Alex não iriam muito longe com aquele namoro. Ele deixara bem claro o seu pensamento e ela não concordava
com nada do que lhe dissera. Tampouco iria se sujeitar à sua vontade só para não o perder. Não era como sua mãe e não queria se tornar submissa a nenhum homem por mais que o amasse. No hospital, foram informados de que Romero melhorara. Era um rapaz forte e estava se recuperando bem. Podemos vê-lo? Perguntou Judite. Podem, estão no horário de visitas. Romero, de olhos fechados, não percebeu quando eles se aproximaram. Sentiu que o tocavam de leve no ombro e abriu os olhos, encontrando o olhar doce e compreensivo da irmã. Judite balbuciou, já começando a chorar. Não precisa falar, Romero, tornou ela, afagando-lhe os cabelos. Só quero saber como você está. Bem, foi o que me disseram. Só então percebeu Alex parado mais atrás. Olá, Alex. Cumprimentou. Tudo bem? Tudo bem, e você? Romero fez um gesto com as mãos, indicando que ia mais ou menos. Sentiu-se envergonhado com a presença do namorado da irmã. Imaginava-se àquela altura, todos já não estariam sabendo por que o pai agira daquela forma. Papai lhe contou o que aconteceu? Mamãe contou. Sinto muito, Judite. Não queria magoar você. Magoar-me? Você não me magoou, Romero. Não tenho nada com sua vida. Amo e o respeito pelo que você é e não pelas escolhas que faz. Nesse ponto, Alex pediu licença e saiu. Não queria tomar parte naquela conversa infame. Alex não pensa como você, não é? Afirmou Romero. Não ligue para ele. Não quero causar-lhe problemas, Judite. Se for para brigar com Alex, não precisa mais vir me visitar. Não precisa nem falar comigo se não quiser. Eu vou entender. Nem pensar. Você é meu irmão e por nada neste mundo eu o abandonaria. Ou Alex me aceita desse jeito ou pode procurar outra namorada. Você não gosta dele? Gosto. Mas não posso conviver com um homem que não sabe respeitar seus semelhantes. Você é muito especial, Judite. Falou ele emocionado. Deveria ter lhe contado há mais tempo. Não pense mais nisso agora, não tem importância. Júnior conseguiu sua vingança, afinal. Acha que foi ele que contou? E quem mais haveria de ser? Foi depois que ele começou a ligar que papai descobriu. Tem razão, mas que sujeitinho à toa. Sabe se ele ligou de novo? Não sei, nem perguntei. Espero que agora ele nos deixe em paz. Não pense mais nisso. Ele agora não poderá mais lhe fazer mal. A hora da visita terminou e Judite teve de ir embora. Ficou de voltar mais tarde, na hora em que o médico estivesse, para saber quando Romero teria alta e quando tivesse o que iria fazer, para onde iria. Do lado de fora, Alex aguardava impaciente. Ao vê-la, franziu o senho e foi saindo apressado. Já dentro do carro, perguntou de má vontade por que demorou tanto. Estava conversando com ele. Romero está muito abalado e estou preocupada com seu futuro. Isso não é problema seu. É claro que é, Romero é meu irmão. Mas não há nada que você possa fazer por ele. Seu pai expulsou de casa e você não tem como ajudá-lo. Isso que me angustia. O que vai ser do meu irmão? Pare de se preocupar. Aposto como ele vai saber se virar direitinho. Como assim? O que quer dizer? Ora, Judite, ele já se iniciou nessa vida. Na rua está cheio de velhos assim, cheio da grana atrás de um garotinho. Não vai ser difícil para ele. Judite sentiu o sangue ferver e rebateu indignada. O que está dizendo, Alex? Meu irmão não é nenhum marginal. Desculpe-me, Judite. Tornou acabrunhado, já arrependido do que dissera. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que insinuou. Você é igualzinho a todo mundo. Só porque existem pessoas que agem de forma diferente, critica e vá logo julgando. Por acaso se acha melhor do que os outros? Não, mas pelo menos não sai por aí com homens. Quanto preconceito. Você devia se envergonhar de ser tão preconceituoso. Não é preconceito, não. Se alguém quer ser assim, não tenho nada com isso, desde que não seja da minha família. Ah, então o problema é com seu primo. Com meu primo e com meu futuro cunhado. Moza não é problema porque os pais estão vindo buscá-lo e ele vai partir logo para a Áustria. Mas Romero vai ser meu cunhado. Não quero que meus amigos digam que o tio de meus filhos é um gay. Isso é um disparate. E o que você espera que eu faça? O que qualquer pessoa decente faria numa situação dessas? Afaste-se dele. Você ficou maluco, Romero é meu irmão. É um menino. Meu pai o colocou para fora de casa, como posso abandoná-lo? Não digo abandonar, mas também não precisa ficar amiguinha dele.
Eu não vou ficar amiguinha dele. Eu já sou, sempre fui. Chegaram à porta da casa de Judite. Alex estacionou, puxou o freio de mão e, encarando-a bem fundo nos olhos, confessou. Então, Judite, creio que vai ficar muito difícil para nós. Difícil não, cortou ela, rubra de raiva. Impossível. Saiu batendo a porta e entrou correndo para dentro de casa, sem nem olhar para trás. Estava com raiva de Alex, decepcionada por causa de seu preconceito, mas foi melhor descobrir como ele era agora. Se descobrisse que ele era tão preconceituoso depois do casamento, o desgosto seria maior, e ela não estava disposta a subjugar seus princípios, aquilo em que acreditava, em nome de ninguém. Para ela, aquele namoro havia terminado ali. Capítulo 10. O telefone tocou e Judite atendeu com agressividade, certa de que ouviria a voz debochada de Júnior do outro lado. Para sua surpresa, porém, não foi Júnior quem ligou, mas Mozart, que sussurrou bem baixinho. Quem fala? É Judite. Mozart, que bom que ligou. Queria mesmo falar com você. Preciso ver Romero. Onde está? Na casa de meus tios. Meus pais chegaram hoje cedo e partiremos amanhã, mas não posso ir sem falar com Romero. Não sei se será possível, ele está no hospital. Por favor, leve-me até lá. Não posso ir embora e deixá-lo como se nada tivesse acontecido. Judite considerou por alguns segundos. Podia imaginar o que ele estava sentindo. Quanto deveria estar sofrendo. Partir para longe, sem se despedir de quem amava, deveria ser muito duro. Mas o pai ficaria furioso se soubesse que ela levara Mozart até o hospital. Ou talvez não. O pai renegara Romero. Dizia que dali em diante não queria mais saber dele, que não tinha mais filho. Se era assim, não se incomodaria se Mozart fosse visitá-lo, nem tomaria conhecimento, e se tomasse pouco importava. Ele já não tinha mais ascendência sobre Romero, mesmo então. Está certo, concordou ela finalmente, mas a hora da visita já passou. Não há nenhum jeito. Bem, eu fiquei de voltar mais tarde para falar com o médico. Quer ir comigo? Quero. Está certo então, mas não estou prometendo que você possa vê-lo. Vai depender do médico, se ele autorizar ou não. Vou arriscar. Bom, vamos nos encontrar mais tarde na porta do hospital. Deu-lhe o endereço. Sabe onde fica? Eu descubro. Muito bem. Eu espero às 8 horas. Não se atrase. Se você se atrasar, entrarei sozinha. Não se preocupe, não me atrasarei. Desligaram. Judite ficou pensativa, imaginando o que os pais de Mozart teriam dito daquilo tudo. Pelo que ela sabia, eles eram pessoas avançadas e liberais, mas ela não imaginava até onde ia essa liberalidade deles. Jantou mais cedo, naquela noite saiu sem falar com ninguém. Não queria ouvir as lamúrias da mãe, nem as censuras do pai. O hospital era perto e ela tomou um ônibus. Poucos minutos depois, descia em sua porta. Ainda faltavam 20 minutos para as 8, mas Mozart já estava lá, consultando o relógio a todo instante. Logo que a viu, correu ao seu encontro e abraçou-a com efusão, deixando que as lágrimas escorressem de seus olhos. Judite, balbuciou, eu sinto tanto. Eu sei, também sinto. A culpa foi minha. Não diga isso. Foi sim. Romero era um garoto normal até me conhecer. Fui eu que o iniciei nessa vida. Muito me admira ouvir você falar desse jeito. Logo você, que sempre teve a mente tão aberta. Jamais poderia imaginar que as coisas chegariam a esse ponto. Ah, se eu não o tivesse seduzido. Não diga besteiras, Mozart. Romero sempre foi desse jeito. Apenas não sabia ou não se aceitava. O que você fez foi tirar-lhe o véu do medo e do preconceito com ele mesmo. Você acha? Não tenho dúvidas. E se quer saber mesmo, acho que nem o despertou para isso. Não foi você, foi o tal de Júnior. Foi depois que ele violentou Romero que ele começou realmente a questionar sua sexualidade. Mas ele ainda resistia. Fui eu quem o desvirtuou. Você apenas o ensinou a ser verdadeiro com seus sentimentos. Isso não é nada demais. Você acha isso mesmo? É claro. Não acredito que alguém se torne homossexual ou qualquer outra coisa pela só influência de outro. Não acredito nem que alguém possa se tornar homossexual. Quem é homossexual já nasce assim. As pessoas relutam, não querem se aceitar, algumas até se casam para não ter de se enfrentar. Até que um dia acontece alguma coisa que as coloca diante de si mesmas e elas são impelidas
a reconhecer suas tendências, a se aceitar do jeito que são. Muitas não conseguem e vivem cheias de conflitos. Acho que a maioria, todo mundo tem medo do preconceito. É verdade, o preconceito é uma chaga na humanidade. O preconceito destrói uma pessoa, Judite. Veja só o que fez a Romero. Acho que quem se destruiu mais foi meu pai. A incompreensão traz o desassossego, a raiva que consome, o medo que o transformou numa pessoa superficial e amarga. Você é tão diferente de todo mundo. Romero tem muita sorte de ter uma irmã como você. Sei que sou um pouco diferente, mas é que não consigo ver os erros que as pessoas costumam apontar nos outros. Observo as diferenças de comportamento, de gostos, de ideias. Isso para mim é natural, faz parte da vida, mas não consigo ver essas diferenças como aberração, apenas como diversificações no jeito de viver, sentir e pensar. E daí, somos todos seres humanos, não somos? As coisas estão aí, não estão? Se estão, é para serem experienciadas, senão, Deus, que é muito inteligente, jamais as colocaria no mundo. É uma maneira, no mínimo, inusitada de ver as coisas. É porque todo mundo complica tudo. Sabe, Mozart, eu acredito muito em Deus. Não nesse Deus vingativo e punitivo que todo mundo prega por aí, mas no Deus de amor e compreensão, numa força inteligente que criou o mundo e tudo o que está nele. E Deus não erra nunca, não é mesmo? Se não erra, por que então pensar que ser homossexual é um erro? Pois não foi Deus que fez o homem e permitiu que ele conhecesse a homossexualidade? Não sei. Talvez as pessoas achem que o homossexual se desvirtuou dos ensinamentos de Deus. Só se desvirtua dos ensinamentos de Deus quem não consegue amar. Para mim, a única lei que é eterna e verdadeira é a lei do amor. A partir daí, tudo mais é consequência. Quem ama compreende, ajuda, não critica, não rouba, não inveja, não mata, não fala mal. Isso, para mim, é o que conta no ser humano. Não importa se é homem ou mulher, é hétero ou homossexual, branco ou negro, rico ou pobre. Cada um vive o que tem de viver e ninguém vive de forma errada. Vive o que precisa. E o que precisamos é sempre o melhor para nós. E o melhor, seja o que for, é o que vem para nossas vidas. Nossa, Judite, de onde tirou essas ideias? Das reflexões que faço sobre a vida. Bom, mas deixamos essas considerações para outro dia. Viemos ver Romero, vamos entrar. Entraram juntos e Judite dirigiu-se à mocinha da recepção. Gostaria de falar com o Dr. Plínio Portela, por favor. A recepcionista consultou uma prancheta e respondeu com voz mecânica. O Dr. Plínio está na emergência. Vocês podem ir por esse corredor e virar à direita no final. Perguntem por ele e a recepcionista de lá. Obrigada. Afastaram-se e foram para o local indicado. Por sorte, quando eles chegaram, Plínio estava no corredor, dando orientações a um casal. Os dois se puseram um pouco mais atrás. Logo que ele terminou, reconheceu Judite e cumprimentou-a. Como vai, Judite? O senhor se lembra de mim? Como não? É a irmã daquele rapazinho Romero, não é mesmo? Sou eu mesma. Puxa, doutor, que bom que se lembrou de mim. Gostaria muito de falar com o senhor. Você deu sorte. O movimento hoje está fraco. Vamos por aqui para o meu consultório. Moça olhou para Judite com olhar de súplica e ela indagou. Doutor, será que meu amigo aqui não poderia dar uma palavrinha com Romero? O horário de visita já acabou. Eu sei, interveio Mozart já agoniado. Mas é que vou viajar para Brasília amanhã. De lá, parto para a Áustria e não sei quando poderei ver Romero novamente. Plínio compreendeu. Era um homem vivido e de sensibilidade extrema. Piscou o olho para Mozart e respondeu em tom amistoso. Bom, creio que não fará mal se você der apenas uma palavrinha com ele. Chamou a enfermeira de plantão e deu autorização para que Mozart entrasse, seguindo com Judite para o seu consultório particular. Mozart entrou na enfermaria com todo o cuidado. Não queria perturbar os doentes. A enfermeira conduziu até o leito que Romero ocupava e ele se aproximou. O rapaz dormia e ressonava. Mozart sentiu a garganta estrangular. Já o amava sinceramente e sentiria muito sua falta. Contudo, não tinha como permanecer juntos naquele momento. Os dois eram menores de idade, não trabalhavam, não tinham onde viver. Mozart sabia que muitos homossexuais caiu na marginalidade por causa do preconceito. Não tendo um começo de vida sólido, seria difícil arranjar um emprego que os sustentasse.
e mesmo que achassem, teriam de viver de forma obscura, escondendo-se, ocultando seus sentimentos, policiando gestos e palavras, tudo para que ninguém descobrisse a verdade sobre eles e os discriminasse. Era uma vida muito ingrata e injusta, mas era a vida que a sociedade lhes oferecia. Por isso, Moza sabia que era preciso vencer, concluiria seus estudos de piano e retornaria ao Brasil triunfante como grande pianista. Enquanto isso, esperava que Romero fizesse uma faculdade, mas agora não sabia se ele conseguiria. Seu futuro era incerto, o que quase fez Mozart desistir de seus planos. Os pais, porém, não permitiriam, não porque era homossexual, porque já desconfiavam e aceitaram bem, mas porque não queriam que o filho sofresse com preconceito. Queriam prepará-lo para a vida e para seus dissabores, a fim de que Mozart tivesse condições de se sustentar e viver sem precisar se humilhar diante de ninguém. Mozart ficou parado observando Romero. Este, como que sentindo sua presença, abriu os olhos lentamente e sorriu, ergueu o corpo na cama e abraçou o amigo. Mozart gemeu. Pensei que nunca mais fosse vê-lo. Não, poderia partir sem ver você. Você já vai embora? Tenho de ir. Meus tios ligaram para os meus pais e eles vieram me buscar. Tio Clóvis não me quer mais aqui. Entendo. Vai logo para a Europa. Assim que as férias terminarem. Papai está providenciando minha ida antes do programado, para me tirar desta situação. Seus pais ficaram zangados com você? Não. Ficaram chateados por causa de meus tios. Eles não compreendem e meus pais não querem desrespeitá-los. Como invejo. Ah, se meus pais fossem assim. Você tem Judite. Ela é uma moça maravilhosa. É verdade. Não há ninguém igual a Judite. Pena que Alex não pense assim. Só espero que eles não se desentendam por causa disso. Embora Judite não tivesse dito nada, Moza sabia que ela e Alex haviam brigado porque o primo os acusara de serem os responsáveis pelo rompimento do namoro. Não contou nada a Romero. Ele já estava muito abalado e sabia que a irmã havia terminado com Alex só serviria para transtorná-lo ainda mais, impondo-lhe uma culpa que absolutamente ele não tinha. Ela não veio? Indagou Romero, passando os olhos pela enfermaria. Está lá fora conversando com o médico. Nesse ponto, Romero não aguentou mais. Estava tentando ser forte, mas a notícia da breve partida de Moser causou-lhe imensa tristeza. Só havia duas pessoas no mundo que ele amava e em quem podia confiar, Judite e Mozart. Mozart iria embora e Judite precisava viver sua vida. O que seria dele dali para frente? Vou me sentir tão só, desabafou. O que será de mim, Mozart? Nada mudou em nossos planos. Apenas temos de antecipar algumas coisas. Eu vou mais cedo para a Áustria e você também vai ter de se virar. Mas como? O que poderei fazer? Meu pai não me quer mais em casa. Como viverei? Mozart engoliu em seco. Sabia que Silas não voltaria atrás em sua palavra, o que talvez fosse até melhor. Se aceitasse Romero de volta, na certa exigiria que ele se enquadrasse em seus padrões, impondo-lhe verdadeira tortura mental. Você tem que ser forte e corajoso. Arrume um emprego e continue estudando. Tente se formar. Disso vai depender todo o nosso futuro. Você fala sério, moça? Vai mesmo voltar para me buscar? Só não volto se você não quiser. Abaixou-se rapidamente e deu-lhe um beijo discreto nos lábios, acrescentando bem baixinho: vou lhe mandar algum dinheiro da Europa para ajudar nas despesas. Ninguém precisa saber. Como? Deixe comigo, que darei um jeito. Judite pode nos ajudar. A vontade de Romero era atirar-se nos braços de Mozart, mas conseguiu controlar-se. Apesar do horror da situação, nem tudo estava perdido. Mozart parecia sincero ao dizer que voltaria para buscá-lo. E por que não voltaria? Então os dois não se amavam? Discretamente, Romero apanhou a mão de Mozart e beijou-a, molhando-a com suas lágrimas sentidas. Eu amo você, balbuciou, sempre. Mozart não respondeu. Estava por demais emocionado para conseguir falar. Sentiu que os olhos também se enchiam de lágrimas e apertou a mão de Romero, dizendo-lhe com o olhar quanto o amava também. Capítulo 11. No dia seguinte, ao meio-dia, Mozart partiu com seus pais de volta a Brasília. Os tios haviam ido levá-la ao aeroporto e pareciam felizes com sua partida. Alex despediu-se em casa
Estava magoado com o primo, julgando-o culpado por seu rompimento com Judite. No outro dia, Romero teria alta do hospital e Judite estava deveras preocupada com seu destino. Não sabia o que fazer para ajudá-lo. Mozart dissera-lhe que mandaria dinheiro para colaborar com o sustento de Romero, mas onde ela iria colocá-lo para viver? Faltavam apenas 15 dias para o começo das aulas, o que ela considerava até um alívio. Romero também deveria voltar para a escola, mas ela achava que o pai não permitiria. A história vazara, como era de se esperar, e alguns vizinhos cochichavam entre si, apontando Silas com deboche ou com piedade. Isso só servia para irritá-lo ainda mais. Passados apenas poucos dias do ocorrido, parecia que ele havia redobrado seu ódio. Noêmia, por sua vez, só o que fazia era rezar. Diante do pequenino altar montado em seu quarto, rezava para que Nossa Senhora protegesse seu filho, lhe desse juízo e o fizesse arrepender-se de seus erros, retornando ao bom caminho. Quem sabe assim, Silas não aceitaria de volta? Judite assistia a essas rezas com mal disfarçado desdém. Não que desacreditasse do poder da oração e dos santos, só não conseguia acreditar que Romero houvesse cometido algum pecado que necessitasse de piedade ou reparação. Ela havia ido ao hospital de manhã e agora estava sentada na sala, ajudando a mãe com as costuras, quando o telefone tocou. Silas veio correndo atender e quase explodiu de ódio ao ouvir a voz debochada de Júnior. E então, seu Silas, já descobriu o casinho de Romero? Riu. Eu tinha ou não tinha razão? Júnior não sabia o que havia acontecido e Silas não conseguiu se controlar. Estava com raiva, frustrado, deprimido. Eram tantos sentimentos ao mesmo tempo que ele parecia um caldeirão em ebulição. Seu moleque gritou: destruiu nossa vida, não está satisfeito? Destruir? Mas eu não fiz nada? Seu vagabundo! Silas bateu o telefone com fúria e sentou-se no sofá, chorando desconsolado. Um minuto depois, o telefone tocou novamente e Judite correu para atender. O pai não estava mais em condições de fazê-lo. Alô? Disse ela, mas Júnior não respondeu. Por que não nos deixa em paz, Júnior? Já conseguiu o que queria. Meu irmão está no hospital por sua causa, não está satisfeito? Júnior desligou. Não precisava ouvir mais nada. Conseguira mesmo o que queria. Vingara-se daquele cretino. Mas não estava satisfeito. Precisava descobrir em que hospital Romero estava. Queria vê-lo pessoalmente. Rir da cara dele. Apontar-lhe o dedo e dizer-lhe: viu? Quem mandou mexer comigo? Estava irrequieto. Saíra do trabalho mais cedo alegando dor de cabeça. Já faltara muito naquele mês e o chefe estava de olho nele. Mais um pouco levaria uma justa causa. Precisava se cuidar, mas não podia perder aquela oportunidade. Apanhou as páginas amarelas e começou a procurar os telefones dos hospitais mais próximos. Um a um foi telefonando, dando o nome de Romero, até que encontrou o que procurava. No dia seguinte, faria uma visitinha ao rapaz. No horário de visitas, o movimento deveria ser grande e ninguém barraria sua entrada. Tampouco conheciam de forma que não teria problemas. E ainda que alguém o conhecesse, o que poderiam fazer contra ele? Não podiam acusá-lo de nada? A violência que cometera contra Romero fora realizada havia muito tempo e nenhum processo tinha sido aberto. E ele não podia ser acusado de ser o responsável por Romero estar no hospital. De qualquer forma, trataria de se prevenir. Apanhou o canivete em cima da mesa e virou nas mãos sorrindo. Ninguém o pegaria desprevenido. As visitas começavam às 8 horas e às 8h30 Júnior entrou no hospital, seguindo direto para a enfermaria. Ao chegar, porém, uma surpresa. Romero não estava mais lá. Procurou em todos os leitos, mas nenhum sinal do rapaz. Sentiu a raiva crescer dentro dele e foi chamar uma enfermeira. Por favor, disse esforçando-se para controlar a ira. Procura um paciente. Romero Silveira Ramos, sabe onde está? O Dr. Plínio deu-lhe alta hoje cedo. Saiu agorinha mesmo com a irmã. Se correr, ainda será capaz de pegá-los na rua. Não era possível. Perdera-os por questão de segundos, mas nem tudo estava perdido. Talvez eles ainda estivessem por ali. Júnior passou pela enfermeira feito um furacão, quase derrubando ao chão. Correu pelos corredores feito louco, até que alcançou a rua. Efetivamente, lá estavam eles, parados na beira da calçada.
Eles conversavam e olhavam para a rua. Estavam esperando um táxi. O carro logo apareceu e Judite fez sinal. O táxi parou, ela abriu a porta para que Romero pudesse entrar primeiro. Apenas Dona Filomena concordara em recebê-lo, mas só naquele dia, para que ele não ficasse na rua. Entretanto, não podia ficar com ele, não queria se desentender com Silas. Judite o levaria para lá e depois veria o que fazer. Não podia contar com mais ninguém. Os tios também lhe voltaram as costas, e ela era grata a Filomena por sua bondade. Ainda acreditava que um milagre fosse acontecer. Assim que ela abriu a porta do carro, Júnior apareceu por trás e fechou a porta com um empurrão, pondo-se entre Romero e o táxi. A surpresa do rapaz foi tão grande que ele quase caiu para trás. Ora, 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 zombou Júnior. Onde é que as mocinhas pensam que vão? Apesar de só haver visto Júnior uma vez e assim mesmo de relance, Judite sabia que era ele. Só podia ser. Romero sentiu uma onda de pânico invadi-lo e recuou 2 passos, esbarrando na irmã parada logo atrás. Aquilo era um desaforo. Judite não iria permitir que aquele brutamontes covardes empezinhasse o irmão. Rapidamente puxou Romero com a mão, colocando-o atrás dela, e encarou Júnior com ar de desafio. O que quer aqui? Indagou séria. Por quê? Revidou Júnior, olhando ameaçadoramente. A rua é de todos. Saia de nosso caminho, ordenou ela, sustentando o olhar. Júnior começou a rir e bateu na porta do táxi, que arrancou na mesma hora. O motorista não queria se envolver em nenhuma briga de namorados e foi apanhar outro passageiro mais à frente. Mas que bonitinho! Ironizou fitando Romero. Além de viado, é covarde. Precisa da irmãzinha para defendê-lo. Se você não sair da minha frente, vou chamar a polícia. Ameaçou ela. Chame e vai se arrepender. Não tenho medo de suas ameaças. Cão que ladra não morde. E você é um cão bem vagabundo, que nem sabe onde pôr o próprio rabo. Júnior sentiu vontade de esbofeteá-la. Aquela vadia era muito atrevida e arrogante. Merecia uma lição. Mas eles estavam na porta do hospital. Havia uma porção de gente olhando e um guarda começou a aproximar-se. Romero suspirou aliviado e Judite fixou Júnior com a de Vitória. Algum problema aqui? Indagou o policial, fitando Júnior de cima a baixo. É esse rapaz, seu guarda. Retrucou Judite com desdém. Acho que perdeu o caminho da cadeia, que é onde deveria estar. O guarda olhou espantado, mas Júnior interpôs. A mocinha é muito espirituosa. Pena que a TV não esteja atrás de comediantes. Mas a justiça continua atrás de bandidos, rebateu Judite com firmeza. O que está acontecendo? Tornou o guarda. Moça, esse sujeito lhe fez alguma coisa? Júnior não esperou resposta. Empurrou o guarda para cima de Judite e Romero e saiu correndo. O policial logo se recompôs e correu atrás dele, mas o rapaz havia sumido na multidão e o guarda não pôde alcançá-lo. Júnior correu o mais rápido que pôde, só parando quando se certificou de que não havia ninguém atrás dele. Estava furioso, sentindo um ódio tremendo de Judite. Já era a segunda vez que aquela cadela lhe dizia uns desaforos, mas aquilo não ficaria assim. Ela ia ver só uma coisa. Ele não o conhecia e não sabia com quem estava lidando. Rapidamente, fez sinal para um táxi e deu o endereço da casa de Romero. Não sabia que ele havia sido expulso de casa e pensava que Judite o estaria levando para lá. Deu um trocado a mais para que o motorista corresse e avançasse alguns sinais e chegou à frente de Judite. Saltou do táxi e foi se esconder do outro lado da calçada, atrás de uma árvore, bem defronte à casa de Filomena. Poucos minutos depois, o táxi de Judite Romero apareceu, parando exatamente na calçada em que Júnior estava escondido. Ele não entendeu nada, mas procurou ocultar-se da melhor forma possível. Judite saltou e ajudou Romero a descer. Assim que se viraram para a porta da frente da casa de Filomena, Júnior saltou de seu esconderijo, canivete em punho, apontando para a moça de forma ameaçadora. Nessa hora, Filomena, ouvindo o ruído do carro, abriu a porta para recebê-los. Viu Júnior ameaçando Judite e soltou um grito de pavor. Júnior assustou-se e olhou para Filomena com cara de espanto, dando à moça a chance de empurrá-lo para longe. Com o susto, ele se descontrolou. Com um golpe rápido e mecânico, enterrou a lâmina do canivete bem fundo no abdômen de Judite, que tombou na calçada com um gemido de dor.
Dona Filomena, apavorada, redobrou a gritaria enquanto Romero, abaixado ao lado do corpo da irmã, soluçava e chamava pelo nome. Judite, Judite, fale comigo, Judite. O espanto foi tamanho que Júnior se aproveitou para fugir. Todos os vizinhos acorreram, atraídos pelos gritos de Filomena, assim como Silas e Noêmia. Ao verem o corpo da filha tombado no chão, envolto em uma poça de sangue, Noêmia desmaiou e Silas começou a berrar também. Uma ambulância! Pelo amor de Deus, alguém chame uma ambulância. Minha filha está ferida. Um vizinho apareceu de carro e ofereceu-se para levá-los ao hospital. Entraram todos, Noêmia e Romero atrás, com Judite atravessada em seu colo e Silas no banco da frente. Em meio ao desespero, nem se importaram com a presença de Romero. 15 minutos depois, chegaram ao hospital e Judite foi logo levada para o centro de tratamento intensivo. Seu estado era grave e Plínio foi chamado às pressas. Havia muito já terminara seu plantão, mas voltou para seu último atendimento do dia. Judite ainda respirava, embora sua pulsação estivesse se tornando fraca. Plínio examinou a ferida e mandou que a levassem com urgência para a sala de cirurgia, mas não havia mais nada que pudesse ser feito. A facada lhe perfurara o fígado, e ao dar entrada na sala de cirurgia, ela já não respirava mais. Dar a notícia à família era sempre algo doloroso. Por mais que visse situações como aquela, Plínio não conseguia se acostumar, ainda mais quando a vítima era alguém tão jovem e cheia de vida como aquela moça. Ainda se lembrava de que estivera com ela naquela manhã mesmo, quando dera alta ao irmão. O que teria acontecido em tão curto espaço de tempo? A notícia da morte de Judite foi um choque para todos. Noêmia desmaiou novamente e foi levada para a enfermaria. E Silas começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça, gritando feito um louco. Apenas Romero parecia manter a calma. Chorava baixinho, angustiado, olhos pregados no chão. Isso não é possível, berrava Silas. Minha filha, não pode ser verdade. Por favor, meu senhor, tenha calma. Plínio tentava consolar. Não pode ser, não é verdade. Por favor, doutor, diga que não é verdade. Como gostaria que eu não fosse. Por quê, meu Deus? Porque isso tinha de acontecer logo comigo. Sou um homem direito, honesto, trabalhador. Nunca fiz mal a ninguém. Porque isso tinha de acontecer justo com a minha filha. Deus tem mistérios que ninguém consegue desvendar, continuava Plínio. Não pode ser. Como Deus foi injusto comigo. Primeiro meu filho e agora isto. Só então Silas se deu conta de que Romero estava ali entre eles. Empurrou Plínio para o lado e acercou-se dele, encarando-o com os olhos chispando de ódio. Você, bradou. Pai, gemeu Romero tomado pela dor. Foi você. A culpa foi toda sua. Você matou minha filha. Não, foi Júnior. Eu vi. Dona Filomena viu. Júnior? Mas como? Não sei, pai. Ele nos seguiu. Não me chame de pai. Nunca mais me chame de pai. Romero encolheu-se todo envergonhado, enquanto Silas continuava a gritar. A culpa foi toda sua. Se você não tivesse se metido em más companhias, nada disso teria acontecido. Mas não. Meu filho resolveu achincalhar o nome da família com suas viadagens. Não satisfeito, matou minha filha, minha única filha. Pai, por favor. Já disse para não me chamar de pai. Descontrolado, Silas partiu para cima de Romero aos tapas e o rapaz, ainda dolorido da surra anterior, ajoelhou-se no chão, tentando aparar os golpes com os braços. Vendo aquela cena insólita, Plínio agarrou as mãos de Silas e falou incisivo. Pelo amor de Deus, senhor, controle-se, senão serei obrigado a chamar a segurança. Foi esse cachorro, doutor. Foi culpa dele. Minha filha agora está morta. Sei que é doloroso, mas o senhor precisa tentar manter a calma. Sua mulher está lá dentro e inspira cuidados e seu filho. Ele não é meu filho. Não tenho filho gay. Foi um custo acalmá-lo. Plínio só conseguiu porque levou Romero para o seu consultório. Sentia imensa pena do jovem. Judite fizera-o lembrar-se do que havia lhe acontecido algum tempo antes. Ele havia sido brutalmente violentado e o pai não lhe dera nenhum apoio. Depois, fora espancado pelo próprio pai, fato que a irmã também havia confessado na noite anterior, em troca de segredo absoluto. E agora, o menino era humilhado pelo pai na frente de todo mundo. Sempre o pai. Capítulo 12.
Foi muito dolorosa a morte de Judite. A polícia foi chamada e um inquérito foi instaurado. O corpo teve de ser levado à perícia, porque Judite morrera assassinada e é esse o procedimento comum nesses casos. Logo que o corpo foi removido para o IML, Silas queria ir junto, mas o delegado não permitiu. Entendia sua dor, mas não havia nada que ele pudesse fazer ali. Melhor seria ir para casa com a família e aguardar a liberação do corpo. Silas estava transtornado. Noemi apática tivera de ser sedada para não ter uma crise. Os dois foram para casa. Em sua dor, Noemi esquecera-se por completo de Romero e Silas recusou-se ao vê-lo ou falar com ele. Julgava-o responsável pela morte da filha e dizia que jamais iria perdoá-lo. Romero permaneceu no consultório de Plimo até que os pais se foram. Quando as coisas pareciam ter retomado a normalidade, o médico voltou a seu consultório e encontrou o rapaz chorando arrasado. — Como está se sentindo, meu filho? — perguntou bondoso. — Ai, doutor, minha irmã. Foi só o que conseguiu dizer, caindo num pranto convulso e atormentado. Plínio aproximou-se dele e envolveu num abraço fraterno, passando a mão pelas suas costas com delicadeza. Aos poucos, Romero foi se acalmando, até que o pranto cessou, restando apenas alguns soluços mais persistentes. — Faz bem chorar, meu filho, acrescentou Plínio compreensivo. Limpa a alma e alivia o coração. O Senhor não me repeliu. Por que eu faria isso? Meu pai falou coisas horríveis sobre mim. Seu pai está com o coração carregado pela dor. É compreensível. Ele não mentiu, sussurrou envergonhado. Não precisa me contar. Não tenho nada com sua vida. À exceção de Judite e Mozart, Romero não havia sido tratado com gentileza por mais ninguém. Baixou os olhos e chorou novamente de emoção, grato pelas palavras amigas daquele médico quase desconhecido. Doutor, o que farei da minha vida? Perdi tudo. Minha família não me quer, minha irmã se foi. E o amigo que veio visitá-lo ontem, rosto coberto de rubor, Romero respondeu. Partiu com os pais. Não tem nenhum lugar para onde ir, nenhum parente, nada. Romero meneou a cabeça e retrucou angustiado. Meus avós já morreram. Tenho 2 tios e uma tia, mas eles também não vão querer me aceitar. Já os consultou? Judite me disse. Ela ligou para eles, mas disseram que não queriam se envolver e depois têm filhos. Não querem correr o risco de que eu os vicie, como eles mesmos disseram. Entendo. Plínio levou a mão à cabeça pensativo. Aquele era um bom rapaz, podia-se perceber. Era uma injustiça e uma crueldade abandonar assim uma criança, só porque gostava de coisas que ninguém conseguia compreender. Ele estava transtornado. Sabia que sua obrigação seria procurar o juizado de menores e informar o caso. Romero só tinha 14 anos e deveria ir para uma instituição. Mas o que seria dele em uma instituição para menores? Seria discriminado também, se não acabasse apanhando ou coisa pior. E aí, tornar-se um marginal, por mais digno e honesto que fosse. Seria difícil resistir aos maus tratos sem reagir, e a maior reação à agressão costuma ser a própria agressão. Não demoraria muito e Romero acabaria fugindo e atirando-se na prostituição ou coisa pior. Poderia cair no vício das drogas ou na bandidagem, o que seria uma pena. Mas o que ele, Plínio, poderia fazer? Não era responsável pelo rapaz, cuidara dele como médico. Não podia também ser seu pai. Ele tinha família. Família. Não podia chamar aquilo de família. O pai, preconceituoso ao extremo, dificilmente o aceitaria de volta. E a mãe? Não passava de uma criatura apagada e sem vontade própria. Olhando para ele, Plínio sentiu o coração se confranger. Ele era tão jovem, bem podia ser seu filho. Ficou imaginando qual seria sua reação se aquilo acontecesse ao seu filho. Reagiria diferente. Jamais o teria expulsado. Ao contrário, ter-lhe oferecido amor e compreensão. Teria de aprender com ele. Talvez fosse até doloroso, porque é difícil para um pai ver seu filho escolher caminhos diferentes dos programados para ele. Mas a vida dos filhos é dos filhos, e a função dos pais é amá-los, seja qual for o caminho que estiverem percorrendo. Mas se fosse com seu filho, só que Romero não era seu filho, era um paciente como outro qualquer. A única diferença é que estava sozinho, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Apenas ele se preocupava com sua sorte.
Temia por seu futuro, não desejava que ele fosse atirado no poço amargo da marginalidade. Ah, se pudesse fazer algo para impedir. Só que não podia. Ou será que podia? Plínio era um homem de posses, morava numa bela mansão com a mulher, o filho e o cunhado. Rafael era um inútil, não gostava de estudar, não queria trabalhar. E ele, que estava crescendo, viviam rodeados de conforto e de empregados, não precisavam de mais ninguém. Contudo, ele podia ajudar, podia assumir a criação do menino, podia dar-lhe estudo, uma boa educação. E quanto ao fato de ser homossexual, isso não seria problema. Orientaria Romero para que soubesse agir com dignidade e respeitasse sua casa. Tinha certeza de que o rapaz não adotaria nenhuma conduta que pudesse envergonhar ou desrespeitar sua família. Pediu licença a Romero e foi para outra sala. Precisava antes consultar a mulher. Lavínia, a princípio, não gostou da ideia. Levar para dentro de sua casa um rapaz desconhecido, envolvido em tantos problemas, podia ser um problema para eles também. Mas a maternidade recém-conquistada acabou por enternecer seu coração. E se fosse seu filho, não gostaria também que alguém o estivesse ajudando? Por fim concordou e Plínio desligou o telefone satisfeito. Voltou ao seu consultório e anunciou: "Vou ajudá-lo, Romero, se você desejar." "Como?" "Vou levá-lo para morar comigo." "O senhor vai o quê?" "Vou levá-lo para minha casa, você quer?" Romero desatou a chorar. Agarrou a mão do médico e pôs-se a beijá-la, murmurando entre soluços: "Obrigado, doutor. Nem sei o que fazer para lhe agradecer. Vou trabalhar, serei seu criado, farei o que o senhor mandar, nem precisa me pagar." "Não precisa fazer nada disso", objetou Plínio, puxando a mão. "Quer assumir sua educação se seu pai não se opuser." "Meu pai?" "Sim, terei de consultá-lo também. Tenho certeza de que meu pai vai ficar muito feliz de se ver livre de mim. Se ele concordar, pretendo colocar você numa boa escola, para que você estude e faça uma faculdade mais tarde. Se depender de mim, vai ter um futuro decente." Romero estava emocionado e com medo. Será que o doutor havia se esquecido do que o pai falara? Enxugou as lágrimas e, olhos baixos, murmurou: "O senhor ouviu bem tudo o que meu pai disse ao meu respeito?" "Ouvi." "Sabe que sou diferente, não sabe? Para mim você é igual a todo mundo. Tem olhos, nariz e boca. Respira, come, vai ao banheiro. Tem sentimentos e é inteligente. Não sei onde está a diferença." "Não se importa? Por eu ser homossexual?" "Em absoluto. Já disse que não tenho nada com sua vida. Desde que você saiba respeitar o meu lar, para mim não há problema." "Eu vou respeitar, doutor. O senhor vai ver. Posso ser homossexual, mas não sou nenhum imoral. Nunca saí por aí cantando ninguém nem me exibindo." "Isso não me preocupa, Romero. Sei que você é um bom rapaz e não costumo me enganar com as pessoas. Agora vamos. Meu plantão já terminou há horas e estou ficando com fome." Saíram e foram para a casa do médico. Romero ficou impressionado com a beleza e a imponência da mansão em que ele vivia. A pedido de Plínio, Lavínia mandou preparar um quarto só para ele. Rafael não estava em casa, mas ele tinha certeza de que o irmão não concordaria em dividir seu quarto com alguém, ainda mais com um homossexual. "Fique à vontade", falou Lavínia, mostrando-lhe o quarto. "O banheiro é aqui e é todo seu. Pode tomar um banho se quiser." Romero estava agradecido, porém envergonhado. Quase não tivera coragem de dizer que estava sem roupas para mudar. Lavínia saiu em silêncio e foi ao quarto do irmão. Ele não ia gostar, mas não havia jeito. Abriu o armário e apanhou uma bermuda e uma camiseta. Ficaram um pouco largas em Romero porque ele era um menino franzino, mas era o que podia arranjar no momento. Quando Rafael chegou à casa, não gostou nada de saber que tinham hóspedes e que o hóspedes estava usando suas roupas. "Isso é um absurdo", Lavínia queixou-se. Dessa vez Plínio passou dos limites. Trazer para dentro de casa um menor abandonado. "Ele não é menor abandonado. A irmã foi assassinada e o pai o colocou para fora de casa." "Por quê? O que ele fez?" "Não sei, não me interessa." "Não sabe? Duvido. Plínio não traria um menino para cá sem lhe contar toda a sua história." "Ouça, Rafael, o menino é homossexual, mas Plínio não queria que eu lhe contasse. Por isso fique quieto. Não diga nada que lhe falei, está bem?" Rafael deu de ombros. Achava um absurdo o cunhado levar um homossexual para morar com eles, mas não adiantaria nada falar. Plínio era o dono do dinheiro,
Era quem mandava e ele não podia questionar nada. Mas ele tinha de usar minhas roupas. Reclamou nitidamente, demonstrando sua contrariedade. É só por enquanto. Depois que tudo se acalmar, Plínio vai buscar as coisas dele em sua casa. Enquanto isso, ele usa o que é meu. Ora, Lavínia, francamente, já é um absurdo que Plínio queira trazer uma bicha para morar conosco. Mas tudo bem, quem manda aqui é ele e eu não posso dizer nada. Mas não acho que seja obrigada a concordar que ele use minhas roupas. E se tiver alguma doença, você está exagerando. Romero é um rapazinho muito direito, vai ver quando conhecer. Não faço a menor questão de conhecê-lo, mas vai. Ele agora mora conosco, vai fazer parte da família. Era só o que me faltava. Quanto às roupas, não se preocupe. Hoje à tarde sairei para comprar algumas para ele, até que Plínio busque suas coisas. Na hora do almoço, Romero foi apresentado a Rafael. A antipatia foi recíproca, mais pelo fato de que Rafael franzira o senho ao conhecer Romero do que pela repulsa. Depois do almoço, Lavínia deixou Eric com a babá e foi comprar algumas peças de roupa para Romero. Plínio estava descansando do plantão noturno e o menino ficou praticamente sozinho. Saiu andando pela casa, conhecendo salas e salões, a piscina, a quadra de vôlei e o jardim. Aquela casa mais parecia um clube, de tão grande com tantas coisas. Romero estava maravilhado, era realmente uma beleza. Quando voltou para casa, encontrou a babá dando um suco a Eric. O menino era uma gracinha, e Romero ficou encantado com ele. Já estava começando a engatinhar, e Romero e a babá divertiram-se a valer com seus tombos e gorgolejos. De um canto, Rafael observava-os com ar de ironia, até que se aproximou e perguntou com sarcasmo: "Gosta de crianças, Romero?" "Gosto muito." "Prefere as meninas ou os meninos?" Romero sentiu o rosto arder, mas respondeu com aparente firmeza, fingindo que não havia percebido o tom de ironia em sua voz: "Gosto dos dois." "Pois eu prefiro as meninas." Afastou-se com risinhos de deboche. Romero não se sentia bem na presença de Rafael. O rapaz fazia-o lembrar de Júnior, o que era bastante desagradável. Olhando para ele, Romero ficou imaginando onde é que Júnior estaria aquelas horas. Na confusão, ele aproveitara para fugir. Será que já estava preso? O delegado dissera-lhe que ele seria intimado a depor, tanto na delegacia quanto em juízo. O Júnior desgraçara de vez sua vida, e agora Rafael parecia querer infernizá-lo também. Toda a família de Romero esteve presente no enterro de Judite, menos Romero. A conselho de Plínio, ele não compareceu. O jovem ainda quis protestar, alegando que era sua irmã querida, mas o médico foi convincente. Por que se expor ainda mais? Quer ser humilhado novamente diante de toda a família? Não. Pois então, o melhor que tem a fazer é não ir. Mas, doutor, Judite era minha irmã e eu a amava muito. Você não precisa chorar em sua sepultura para provar que a amava. Se existir algum lugar para onde as almas vão depois de mortas, Judite deve estar lá, sabendo o quanto você a amava e ainda ama. A muito custo, Plínio conseguiu convencê-lo. Por mais que Romero estivesse sentindo a morte da irmã, ainda guardava bem vivas na memória as palavras ásperas e acusadoras do pai. Ele não sabia se teria forças para passar por aquilo novamente, por isso deixou-se convencer. Somente após a missa de 7º dia foi que Plínio resolveu procurar a família. Bateu à porta da casa e assim que Noêmia veio abrir, sentiu o ar pesado de tristeza que vinha lá de dentro. "Boa tarde, dona Noêmia." Cumprimentou ele. "Lembra-se de mim?" A fisionomia daquele homem não lhe era estranha, mas Noêmia não conseguia se lembrar de onde o conhecia. "Do hospital," esclareceu o médico. "Sou o Dr. Plínio. Fui eu que atendi sua filha no dia em que ela foi ferida." Noêmia agarrou-se à porta e desatou a chorar. Ainda não conseguira se acostumar com a morte da filha, e aquele homem falava sobre o dia da tragédia como se fosse uma coisa corriqueira. "Vá embora, por favor," falou ela. "Gostaria de falar-lhe um instante, se possível. Meu marido não está. Não tem importância, por favor, é só um minuto." "O que o senhor quer?" "Minha filha já se foi. De nada vão adiantar seus conselhos médicos. Não é sobre sua filha que vim lhe falar, mas sim sobre o seu filho." Noêmia largou a porta e fixou-lhe os olhos. "O que disse? Sabe alguma coisa sobre Romero?" "Dona Noêmia, seu filho está comigo em minha casa." "Em sua casa?" "Sim. Naquele mesmo dia levei-o para lá.
Ele não tinha para onde ir. É apenas uma criança, não podia deixá-lo ao abandono. Oh, graças a Deus! Exclamou Noêmia, mãos postas em sinal de oração. Deus ouviu minhas preces. Vamos, doutor, entre. Puxou para dentro e fechou a porta. Queria aproveitar que Silas não estava para ter notícias do filho. Vim aqui para saber se vocês não voltaram atrás na decisão de expulsá-lo de casa. Ela meneou a cabeça com ar sofrido e considerou. Silas se recusa até ouvir falar no nome de Romero. Diz que ele é o culpado pela morte de Judite. Mas não é. Sei que não é. Meu filho andou metido com más companhias. Aquele tal de Mozart o viciou e o levou para o mau caminho. Mas ele é um bom menino. Tenho certeza de que se estivesse aqui entre nós, abandonaria essa vida de pecados. Embora não concordasse com a opinião de Noêmia, Plínio achou melhor não discutir. Ela era uma mulher muito conservadora e jamais entenderia a situação do filho. Ainda assim, seu coração de mãe falava mais alto, e ela parecia aliviada por saber que Romero não estava desamparado. Não vim aqui para discutir os motivos que levaram Romero a escolher o caminho que escolheu. Vim apenas para me certificar de que seu marido não o quer mais de volta. De jeito nenhum. Eu, por mim, jamais o teria mandado embora. Mas o senhor sabe como é, não, doutor? O marido manda. E o que eu posso fazer? Só rezar. Entendo. Se é assim, creio que a senhora não se importará se ele permanecer em minha casa. Importar-me? Pelo contrário. Vou rezar todos os dias pelo senhor. Deus há de lhe pagar por essa caridade. Não é caridade, dona Noêmia. É apenas uma questão de humanidade. Seu filho é um bom menino e eu tenho condições de educá-lo. Educá-lo como assim? Vou colocá-lo na escola, dar-lhe um futuro. Isso é muito mais do que eu poderia esperar. Apenas gostaria de poder levar suas coisas. Minha mulher até já lhe comprou algumas roupas novas, mas estar em contato com suas próprias coisas vai ajudá-lo a se acostumar mais depressa. Ele ainda está pouco à vontade. Noêmia sorriu e falou com orgulho. Esse é o meu Romero. Aprendeu tudo o que eu lhe ensinei. Pode ficar sossegado, doutor, que Romero não é um menino atrevido nem confiado, nem mexe em nada que é dos outros, não responde mal. É um menino de ouro. Pode andar meio perdido, mas educação ele tem. Isso é o que importa, dona Noêmia, então. Posso levar suas coisas? Pode. Se o senhor me der licença, vou preparar umas sacolas com as coisas de que ele mais gosta, para o senhor levar. Ótimo. Posso colocar alguns discos também? Romero sempre gostou de música. À vontade. O que a senhora quiser. Noêmia foi para o quarto, agradecendo a Deus por aquela bênção. Nem tudo estava perdido. A filha fora-se para sempre, e não haveria no mundo nada que apagasse a sua dor. O filho, contudo, embora também não estivesse mais com ela, ao menos fora acolhido por um médico humano e bondoso. Enquanto ela arrumava as coisas de Romero em algumas sacolas de supermercado, Silas entrou em casa. Ao abrir a porta, deu de cara com Plínio sentado no sofá da sala. O médico levantou-se para cumprimentá-lo. Como vai, seu Silas, tudo bem? Ao contrário de Noêmia, Silas lembrava-se muito bem dele, não de quando tentara salvar a filha, mas da vez em que atendera Romero, logo após o jovem ter sido violentado. Doutor, cumprimentou com um aceno de cabeça. O que faz aqui? Mais alguma coisa que devêssemos saber sobre a morte de Judite? Não. A morte de Judite é agora a responsabilidade das autoridades. A polícia deve estar investigando o caso. Estão atrás daquele cachorro. Júnior fugiu. Espero que seja encontrado logo. Silas sentou-se defronte a ele e olhou com curiosidade. Se me permite perguntar, doutor, o que eu traz aqui? Plínio pigarreou e respondeu com cautela. Vim buscar algumas roupas para Romero. Ele está em minha casa. Durante alguns segundos, pareceu a Plínio que Silas não havia entendido direito o que ele dissera, mas passado o primeiro susto, ele se levantou transtornado, deu uma volta na sala e retorquiu irado. É muito atrevimento seu. Vir à minha casa tocar no nome daquele ordinário. Perdão, seu Silas. Desculpou-se Plínio, levantando-se também. Não queria ofender, só que pensei que gostaria de saber o paradeiro de seu filho. Eu não tenho filho. Está bem. Se é assim que prefere, não vim aqui para discutir. Vou pegar as coisas de Romero, se não se importar, e irei embora. Por que está fazendo isso? Indagou entre atônito e desconfiado.
Por acaso está amasiado com ele? Eu? Mas que ideia! Romero é um garoto. É só por isso? Só porque ele é um garoto? E se ele já fosse um homem, seria diferente? O senhor é homossexual também? É por isso que eu está ajudando? Não. Estou ajudando porque ele é apenas uma criança e não tem para onde ir. Mas não sou homossexual, não. Tenho mulher e filho. Um menino? Sim. Pois então, vou lhe dar um conselho, para que depois o senhor não venha me acusar de nada. Tome cuidado com seu filho. Romero não é confiável. É um gayzinho sem vergonha e sem moral. Não me espantaria nada se seduzisse seu garoto também. Mas que disparate! Seu filho é homossexual, não é um criminoso. Eu não tenho mais filho. Perdi tudo o que eu tinha. Minha filha morreu e prefiro pensar que meu filho também está morto. Como quiser. Nesse instante, Noêmia voltou para a sala, olhos rasos d'água. Não suportava ver o marido falar do filho daquele jeito. Já está tudo pronto. Avisou chorosa, se alguém vier me ajudar a pegar. Vendo que Silas não se mexia, Plínio seguiu Noêmia até o quarto que fora de Romero. No caminho viu um outro, com a porta aberta, uma colcha cor-de-rosa na cama, bichinhos de pelúcia numa prateleira mais alta. Devia ter sido o quarto de Judite. Plínio engoliu em seco e seguiu avante, parando na próxima porta. Noêmia havia arrumado as roupas, os livros, os discos e alguns jogos de Romero em várias sacolas de supermercado. Coloquei coisa demais? Perguntou envergonhada. Não, está perfeito. Vamos levar isso para o carro. Em 2 viagens, já havia transportado tudo. Plínio despediu-se apenas de Noêmia, porque Silas havia ido para o quarto e trancado a porta. Por favor, doutor, suplicou ela com olhos úmidos. Cuide do meu menino. Não se preocupe. Cuidarei dele como se fosse meu próprio filho. Deus há de lhe pagar em dobro por tanta bondade. Nada há de lhe faltar até o fim de seus dias. Obrigado. Estarei rezando pelo Senhor e pela sua família. Reze por Romero. Ele vai precisar muito mais do que nós. Plínio deu partida no motor e foi embora. Pelo retrovisor, viu Noêmia parada na porta, as mãos sobre a boca chorando. De Silas nem sinal. Noêmia voltou para casa, sentindo-se mais confortada. Foi para o quarto onde o marido estava e olhou para ele, em busca de um pouco de compreensão. Mas Silas abriu a porta novamente já no corredor, indagou com estudada frieza. O jantar está pronto. Noêmia engoliu as lágrimas e passou por ele desgostosa, balbuciando com amargura. Já vou terminar. Afastou-se pelo corredor e foi para a cozinha chorar suas lágrimas. Sentia-se mais só do que jamais estivera em toda a sua vida, pensando em como faria para sobreviver sem a companhia dos filhos. Capítulo 13. Assim que desencarnou, Judite foi acolhida no plano espiritual e submetida a longo tratamento em um hospital do espaço. Ao despertar, sentiu como se algo queimasse em sua barriga. A princípio não entendia direito o que havia acontecido. Embora bem assistida, acordara muito confusa, achando que estava doente ou que havia sofrido algum acidente. Levou algum tempo para compreender o que se passara com ela. Fábio, guia espiritual encarregado de orientá-la e esclarecê-la, mostrara-se incansável durante toda a sua recuperação. No começo fora difícil. Judite aceitara o fato de que havia desencarnado, mas sentia muitas dores no abdômen. Seu fígado foi seriamente atingido. Esclareceu o espírito, após ministrar-lhe revigorante passe. Foi isso que a fez desprender-se do corpo. Não entendo o porquê dessa dor. Não morri, então não deveria sentir mais nada. As coisas não são bem assim. Seu corpo fluídico ainda está muito preso às sensações da matéria, porque os seus sentimentos continuam arraigados às emoções de sua vida corpórea. Liberte-se dessas emoções e a dor também desaparecerá. Ela é mera ilusão que seu corpo astral alimenta, porque está preso a sentimentos inferiores. Sentimentos inferiores? Objetou Judite, entre perplexa e aborrecida. Que eu saiba, não desejo mal a ninguém. Não foi isso que eu disse. Mas enquanto permanecer com essa raiva dentro de você, essa dor não vai passar. Raiva? Indignou-se. Não tenho raiva. Tem sim. Tem raiva de Júnior e de seu pai. Eles agora pertencem a outro mundo, não foi o que disse? Foi. Então, como posso ter raiva de pessoas que não podem mais conviver comigo? Sou apenas espírito e eles matéria. Da mesma maneira,
pela qual ainda sente dor. Somos todos espíritos e temos sentimentos, e sentimentos não se apagam com a morte. Se transitamos entre vários mundos, nossos sentimentos nos acompanham onde quer que vamos. Cabe a nós modificá-los em favor de nossa melhora. Mas eu não tenho raiva. Como posso tirar de mim algo que eu não tenho? Tem tanta raiva que não consegue sequer enxergá-la. Que tal começar reconhecendo-a para depois se livrar dela? Isso não é justo. Você quer justificar minha dor com um sentimento que não existe em mim? Tem certeza? Tenho. Então venha comigo, vamos juntos rezar por seu pai e por Júnior. Na mesma hora, todo o corpo fluídico de Judite retesou-se e ela revidou com veemência. Também não precisa exagerar. Não tenho raiva. Mas você não acha que é querer muito que eu ainda vá rezar pelo homem que causou minha morte? Isso não é raiva? Não. Então o que é? Não sei, não interessa. Pois então reflita sobre si mesma. Se o que sente por Júnior não é raiva, gostaria que me dissesse o que é. Está bem, explodiu ela. É raiva sim, daí? O que quer que eu faça que finja que não estou sentindo nada? Afinal, o desgraçado me matou. Não quero que você finja nada, ao contrário. Fui o primeiro a lhe pedir que reconhecesse que tem raiva. Está bem, reconhece agora. A dor ainda continua lá. Por que sente raiva de Júnior? Por quê? Já lhe disse. Porque ele me matou. Eu era jovem, bonita, tinha a vida toda pela frente, mas ele veio e me tomou tudo isso. Reflita mais um pouco, Judite. Você desencarnou jovem, cheia de vida, é verdade, mas faça uma análise verdadeira de seus sentimentos. Será que você lamenta mesmo o fato de ter deixado para trás todas essas coisas? Ou será que existe algo bem mais profundo, escondido aí dentro de você, algo que você teme rever? Como assim? Não entendo. Pense, Judite, pense. Tente pensar em Júnior como um pobre coitado. Será que você consegue? Não. Se é para ver as coisas desse jeito, pobre coitada sou eu que morri ao passo que ele está lá no bem bom. Quem disse que ele está no bem bom? Ele está vivo, não está? E quem disse que isso é bom? Às vezes pode ser melhor estar desencarnado. Judite parou para pensar. Lembrou-se de tantas pessoas que viviam no mundo sofrendo, aleijadas, enfermas, miseráveis. Nessas circunstâncias, era melhor mesmo estar morta. Mas esse não é o caso de Júnior, insistiu. Quem disse que não? Ela não respondeu e ele continuou. Quer saber o que aconteceu a ele? Judite titubeou, mas acabou aquecendo. Quero. Então venha comigo. Imediatamente, Judite viu-se transportada ao lado de Fábio, a um barraco numa favela. O lugar era sujo e escuro, e Judite pôde perceber vários espíritos circulando por ali. Recuou assustada quando o vulto alto e forte passou rente a eles, olhos vermelhos, e entrou no barraco. Não se preocupe, tranquilizou Fábio. Eles não podem nos ver. A um sinal, Judite seguiu Fábio para dentro do barraco. Largado sobre uma cama de ferro, Júnior parecia adormecido. Ao seu lado, uma seringa vazia e uma tira de borracha davam sinais de que ele consumira drogas. Colado a ele, um vulto parecia adormecido também. Mas o que é isso? Indagou Judite aterrada. Júnior anda se drogando. Desde o dia em que a matou você, vem tomando fortes doses de heroína. A vibração de sentimentos difíceis, como a culpa e o ódio, encontrando na droga um facilitador de sintonia, atraiu vários espíritos viciados, que se aproveitam da droga que ele injeta no sangue para se drogarem também, fora os que já o acompanhavam antes. Meu Deus, que horror! Sim, Judite, é um horror. Esse que está aí colado a ele é um velho conhecido seu. Há muito vem assediando Júnior, inspirando-lhe todos os atos que ele praticou até então. Quer dizer que ele matou e violentou Romero por causa desse espírito? Eu não disse isso. Disse apenas que o espírito o inspirou. Ele só aceitou as sugestões porque quis. Ninguém está obrigado a proceder de um jeito que não quer. O que acontece é que Júnior é um espírito por demais fraco, inexperiente e despreparado para a vida. Ainda guarda muito ódio de antigamente e, com isso, chamou para junto de si outros espíritos, que também se alimentam de ódio, principalmente por Romero. Por quê? O que Romero lhes fez? Em breve você vai descobrir. Descobrir o quê? Sua ligação é de Romero com Júnior. Você está me dizendo que Júnior, Romero e eu já nos conhecíamos de outras vidas? Isso mesmo,
Vocês se conheciam e se ligaram reciprocamente. Mas como, por quê? Você mesma vai descobrir, mas não agora. Neste momento, quero que olhe bem para Júnior e me diga quem é que está em situação melhor. Isso não vem ao caso. Ele está assim por culpa dele mesmo. Ninguém mandou virar assassino. Tem razão. A culpa, ou melhor, a responsabilidade não é de mais ninguém, a não ser dele mesmo. Mas será que isso nos impede de nos compadecermos de sua sorte e de nos utilizarmos de todos os meios disponíveis para ajudá-lo? Será que somos iguais a ele, tão iguais que nos tornamos indiferentes ao sofrimento e à dor, achando bem feito porque ele teve o que mereceu? Será certo deixar que se queime a criança que teima em brincar com fogo ou não cuidar de seu ferimento só porque foi teimosa e não nos obedeceu? Judite engoliu em seco e olhava de Júnior para Fábio sem saber bem o que dizer ou pensar. Olhe, Fábio, tornou em dúvida. O estado dele é lamentável, mas se você quer saber se sinto pena dele, não sinto não. Cada um tem aquilo que merece. Sem dúvida. Será que não foi por isso mesmo que ele assassinou? Ela recuou aterrada, sufocando um grito de indignação e espanto. Você está insinuando que eu mereci ser assassinada? Foi você quem falou. Disse, cada um tem aquilo que merece. Mas não foi isso que eu quis dizer, foi apenas uma maneira de falar. Uma maneira de dizer, cada um tem aquilo que merece, a menos que seja comigo, porque só mereço coisas boas e as ruins acontecem por injustiça. Judite silenciou pensativa. No fundo, ele tinha razão. Utilizando aquele raciocínio, ela fizera por onde ser assassinada, e Romero também merecera ser violentado. Não acha que esse merecimento é muito cruel e vingativo? Se você olhar pelo lado da punição é mesmo, mas se encarar as coisas de forma construtiva, verá que a vida é como um quebra-cabeças. No qual cada peça se encaixa em seu lugar e só nele. Às vezes, nos enganamos e achamos que determinada peça pertence a outro lugar, mas basta tentarmos encaixá-la para percebermos nosso engano. Se naquele momento ainda não sabemos que lugar lhe foi destinado, deixaremos a peça à espera, até que finalmente surja o espaço vazio que só por ela poderá ser preenchido. A vida é um jogo, Fábio. É isso que está tentando me dizer. Digamos que é de forma bem-humorada, que é um jogo educativo, movido por peças denominadas experiência. Participa quem quer e quem sabe, e quem não sabe tenta aprender. Cada qual em seu momento vai encaixando as peças no lugar que já consegue reconhecer como sendo o local que a elas é destinado. Encaixadas todas as peças, pode-se dizer que o espírito já não tem mais nada a experienciar nesse plano, e alça outros, onde novos jogos lhe serão propostos, com objetivos mais inteligentes e sublimes. Nada acontece fora de hora ou de lugar, e cada um aprende o que precisa para avançar em seu estágio de evolução. É a experiência construindo e desenvolvendo o jogo, tornando-o dinâmico, atrativo, pedagógico e extremamente compensador. E Júnior também participa desse jogo? Tem dúvida. Ele está encaixando as peças no lugar errado. Exatamente. Enquanto não perceber seu erro, o jogo não se completa e poderá ter de se repetir. Ele está se matando e não vai durar muito. Como assim? Quer dizer que ele também vai morrer? Veja bem, ele não tem saída, não a que ele deseja. O melhor para ele seria permitir que a polícia o prendesse, porque seria útil para ele viver essa experiência, mas por medo e covardia, enveredou por um caminho paralelo, cuja possibilidade já conhecia e cujo risco assumiu. E Júnior, ao contrário de você e de Romero, é um fraco. Não vai conseguir suportar suas próprias escolhas. Vai se matar. A droga vai matá-lo, o que dá no mesmo. E daí? Talvez seja melhor para ele. Vai se livrar da cadeia e ainda vai ter assistência. Engana-se, minha querida. Quem é suicida dificilmente tem um bom amparo. As culpas são tão grandes que o espírito, mesmo sem saber, recusa qualquer tipo de ajuda, nem enxerga o auxílio do alto e cai no vale de sombras. Cruzes. Júnior não vai fugir à regra. O futuro que o aguarda é por demais triste e doloroso. Por que você não faz algo para ajudá-lo, já que está com tanta peninha dele? Eu não estou com peninha dele. Ele tem seu livre-arbítrio e depois, as companhias que atraiu não me permitem alcançar sua mente. Sem saber,
Ele está cada vez mais sendo tomado por esses espíritos menos esclarecidos. Como você mesmo disse, ele tem seu livre-arbítrio e está usando da pior forma possível. Ele ainda não está maduro o suficiente para usá-lo de outra maneira. Está fazendo o melhor que pode. Eu apenas lamento o fato de Júnior estar desperdiçando um tempo precioso. Uma encarnação jogada no lixo, você quer dizer? Nada disso. Toda encarnação é aproveitada. De tudo na vida, há de se tirar uma lição, ainda que essa vida seja abreviada por medo ou covardia. Ele apenas desperdiça um tempo que poderia estar aproveitando em outras experiências, postergando assim de maneira inevitável e mais dolorosa o seu crescimento. Ouça, Fábio, tudo isso é muito bonito, mas não estou entendendo aonde você quer chegar. Quero que você se recorde do passado. Para quê? Para descobrir o que foi que fiz a Júnior, que justificasse o que ele me fez a mim e a Romero? Para entender, Judite, a si mesma, a Romero e a Júnior, e a seu pai. Meu pai? Você não achou que seu pai, justo ele, fosse um estranho em sua vida, achou? Não sei, nunca pensei nisso, pois já é hora de pensar. Meu pai é um homem cruel. Crueldade é uma falsa interpretação da ignorância. Seu pai está ferido e magoado, e você com raiva. Raiva dele também? Vai negar. Acho que não dá, não é mesmo? A vida toda meu pai foi um homem autoritário. Nunca nos tratou com carinho. Cada um tem aquilo que merece. São as suas palavras. Eu diria mais. Cada um tem aquilo de que precisa. Judite calou-se e Fábio chamou-a com um gesto de mãos. Vamos, nossa presença aqui já não é mais necessária. Voltaram à colônia e Fábio deixou Judite em seu alojamento, sozinha com seus pensamentos. A visita a Júnior fora proveitosa. Judite estava com raiva, mas era uma moça inteligente e sensível. Aos poucos começou a questionar seus próprios sentimentos, e as palavras de Fábio foram se tornando vivas dentro dela. Voltou os olhos para a janela, onde o sol alaranjado espalhava seu colorido de ouro sobre o planeta. Aquilo lhe trouxera à memória fragmentos há muito esquecidos, e ela começou a recordar.